Desperate Show na área, esse programa que surgiu como uma ideia de explorar e encontrar um pouco da minha vocação em comunicação e para desenvolver minhas habilidades pessoais com o objetivo de praticar minha fluência no português e no inglês. E, por enquanto é um desafio. Espero que as expectativas estejam alinhadas ao nível de qualidade, porque a infraestrutura não está adequada no momento e está sendo investido apenas na intelectualidade da pessoa que vos fala, do host, que se você não sabe o nome, você vai descobrir. Então, o convidado de hoje foi Rafael Nogueira. Eu creio que eu não introduzi muito bem os assuntos por falta de ciência e habilidades. Como host, estou aprendendo. Não é uma desculpa, mas é um disclaimer de 1 minuto e meio. Então, fiquem com o episódio. Esperem que tirem as próprias conclusões. Bem-vindos ao Desperate Show. O episódio de hoje com um convidado especial para mim, é um professor que eu conheci na academia, Rafael Nogueira. Bem-vindo. Muito obrigado. Estamos aí sendo o primeiro convidado? Exatamente. Excelente. Abrindo esse negócio com chave de ouro. Apesar de eu não ter explicado direito o que vai acontecer aqui, esse cara aceitou sem perguntar, sem pensar duas vezes. Para mim, eu admiro quem aceita a proposta pela amizade ou pelo que quer que seja, mas eu vou ter que perguntar agora. O que você imaginou que seria? Pior que eu imaginei que seria exatamente isso. É engraçado, porque eu não te dei nem pista do que era. Eu fiquei pensando, será que eu faço um script? Porque todo mundo pensa, o que eu vou falar? Eu não sou engraçado, eu não tenho nada a agregar, não vou divulgar nada. Mas eu te dei uma dica do que era. E você já tinha aceitado antes de eu ter te perguntado. Eu achei massa pra caralho a atitude. Não é porque, tipo, você falou que era um podcast. Falou que tava começando, eu falei, pô, não tem por que eu não ir. Não vi nenhum motivo. É um negócio que tá querendo começar, então não vejo também por que não ajudar. Eu acho massa pra caralho. Por quê? Muitas pessoas colocam empecilhos. E toda vez eu te perguntei, sem pressão, horário e tal, você ficou 100% disponível o tempo todo. Eu achei interessante, porque a sua disponibilidade não é uma coisa que a gente vê todo dia. E eu tento ser esse cara, fraga. Eu me identifico bastante com esse tipo de atitude. Você é um cara solícito, entendeu? Quem te ensinou a ser assim? Sinceramente, eu cresci assim, velho. Tipo assim... De família? Sempre foi assim, de compromisso em geral. Se eu realmente posso, a qualquer momento, eu falo. Se realmente tiver alguma coisa marcada aí, eu falo que eu tenho alguma coisa marcada. Tipo, eu falei com você. Eu trabalho 12/36 e tal. Então, no dia que eu não trabalho, tranquilo o dia inteiro. Disponibilidade 100%. E a gente se conheceu na academia, trocando ideia. A vibe do bom humor, ou sei lá, a vibe sarcástica que bateu assim, a maioria dos caras que a gente troca ideia. Eu sinto muita dificuldade em trocar ideia com mulheres no nível de sarcasmo que eu troco ideia com os caras. É meio gay falar isso, mas já admitindo, é complicado até falar isso pra quem não entende, pra quem tem, sei lá, preconceito. Mas eu acredito que os caras não têm, então a gente já tá falando sobre isso. Academia, pra mim, é um lugar onde eu me descobri uma pessoa diferente, fraga, treinando e, sei lá, trocando ideia com esse tipo de parceria na academia. Faz diferença pra quem passou por quadros de depressão. Não sei se você já passou por isso. Qual foi seu objetivo quando você buscou o treinamento na academia? Bom, como eu posso explicar? A academia pra mim sempre foi algo realmente só que eu faço pra não me manter bem, mas pra manter a saúde estável, principalmente a mental. De algum jeito, não sei explicar muito bem, mas eu tá treinando, eu tá puxando ferro, eu consigo me concentrar mais lá do que fora.
Tudo que eu falar que eu não tenho diagnóstico são puramente tirados da cabeça, meus diagnósticos. Você fala de diagnóstico mental? Se eu falar, por exemplo, que eu tenho alguma doença, eu não sei se é verdade, mas eu tenho traços. Eu acho que depois que teve o boom da ansiedade no mundo generalizada, todo mundo se faz o próprio diagnóstico como o mínimo de ansiedade e depressão. Por, sei lá, falta de apoio, falta de amigo, falta de vontade de sair. E a academia te ajudou nesse quesito? Não nesse. É porque, sinceramente, ansiedade nunca tive. Nunca cheguei perto de ter. Sempre fui alguém sempre mais tranquilo. E depressão também não tenho. Também não. Foda, mas depressão. É porque depressão não é só como as pessoas, muitas pessoas pensam que é ficar triste, que é estar triste no estado depressivo. Depressão, às vezes, pode ser algo muito mais profundo do que isso, né? Pode simplesmente ser a falta de qualquer sentimento. Relacionado a um trauma também. Você pode simplesmente estar tão fundo, vamos dizer, num poço, que não tem tristeza, não tem felicidade, não tem nada. Anestesiado no sistema. Exato, sobre qualquer sentimento. Meu caso seria mais parecido com esse. Porém, sinceramente, eu nunca fui de me importar muito, nunca vi como um problema. Entendi. Mas a academia, no caso, ela me ajudou sempre muito na questão de minha cabeça, ela não para. Ela não para de pensar mesmo. É 24 horas do dia pensando. Só que na academia eu consigo focar mais. Não que eu tenha... Não é TDAH, porque realmente eu consigo focar em várias coisas, mais coisas ao mesmo tempo. Sim. E concluir elas. Talvez seja mais puxado para hiperatividade. Foi o que eu pensei quando você começou a falar. E isso eu já vejo desde pequeno. Isso aí, penso sobre coisas que só não para. Qualquer coisinha que eu vejo no dia já se espalha sobre milhões de pensamentos durante o dia. Sim, você se tornou consciente de que você tem que controlar seus pensamentos, ou você só usa a academia para, sei lá, focar seu pensamento na energia que você está gastando, automaticamente você para um pouco dos pensamentos. Você se tornou autoconsciente de como melhorar, ou você não acha que isso é um problema? Não, autoconsciente sobre isso eu sou há muito tempo. Principalmente durante a pandemia. Quando um jovem que não fazia muita coisa, não fazia nada na verdade. Na pandemia eu só fiquei trancado no quarto. E quando você fica muito tempo sozinho, acaba que você convive muito com você, incrivelmente, né? Mas... Você mesmo pode ser a melhor companhia ou a pior companhia, dependendo da sua maturidade. Exatamente. No meu caso, eu sou as duas. Você transita muito entre as duas companhias? O tempo inteiro, na verdade. Tudo depende da hora. Isso pode ser um quadro de bipolaridade, olhando como um leigo. Se eu fosse para me autodiagnosticar, eu não diria bipolaridade, eu diria algo como esquizofrenia. Mas você se considera isso um problema? Não. Esse que é o negócio. Eu realmente não considero nada do que, por exemplo, igual eu falei, o que poderia se encaixar um pouco como depressão, nem essa parte do esquizofrênico, um problema. Talvez, muito porque eu já acostumei com isso, ou simplesmente porque nunca me fez Nunca te mal. prejudicou? Nunca Nem fisicamente, nem socialmente? Não, pelo contrário, na verdade até me ajudou a ser quem eu sou hoje. É interessante porque você não tá aparentemente com medo de fazer isso. E muitas pessoas que eu convidei, eu senti na resposta que aqui tremeria e você não tá tremendo. Não. Então, esse é um dos casos que isso foi uma das coisas que me ajudou muito. Eu sempre fui alguém tímido pra cacete, mas muito mesmo. Você usou a doença entre aspas pra se abrir, pra se mostrar, se exibir? Ou... Não necessariamente, mas é que não doença, né? Não, mas doença entre aspas. O que seriam os sintomas? É porque com o passar do tempo, eu vou percebendo que você vai amadurecendo. Você vai percebendo muita coisa da vida. E normalmente quando a pessoa é tímida, ela tem medo de que as pessoas vão pensar. Sim. Sobre qualquer palavra, qualquer coisinha que ela fale errada, ela vai pensar que as pessoas vão julgar ela. Exatamente.
Só que a Quando- partir do momento que eu sou a pessoa que mais me julga, Com certeza. e você começa a pensar, pô, beleza, com quem eu me baseio? Quem é a minha inspiração? Tudo depende disso também. Porque se você fizer algo que você acha que vai envergonharia ou até irritaria essa pessoa que seria a pessoa que você se baseia, você vai ficar mal. E só que no meu caso, a pessoa que eu me inspiro sou eu mesmo. Só que não o eu de agora. Entendi. O eu que eu me imagino no futuro. Entendi. Essa é uma ótima analogia. Isso conflui com o que eu estava lendo hoje, que é a teoria do outro eu, que significa exatamente o que você descreveu. Eu não sei se você estava consciente dessa teoria, mas eu estava lendo hoje um livro sobre Napoleão Hill. E ele citava um conselho que um parceiro de negócio dele deu para ele. E depois de 20 anos ele lembrou desse conselho e fez a história que ele criou, que ele é reconhecido até hoje como um dos maiores escritores de todos os tempos. E essa teoria descreve justamente o outro eu, que é a pessoa que você está destinado a se tornar. E esse outro eu, inconscientemente, quando você acessa esse tipo de conhecimento, esse outro eu se torna cada dia mais te chamando para você se tornar essa pessoa que é o seu futuro, entendeu? Seu futuro eu. E você estava consciente desse conhecimento ou não? Sinceramente, eu nunca fui alguém muito... Nunca fui de ler. Não sou nem um pouco de ler. E realmente também não conheço escritores famosos assim. Então, não fazia ideia disso. Eu acho legal esse tipo de experiência que eu tenho quando eu leio alguma coisa que eu já tinha pensado antes, me dá uma perspectiva que eu tô no caminho certo, Fraga. E isso é uma coisa que eu tô te falando, que você pode ter certeza que faz sentido pra mim e pros escritores que escreveram essa teoria. Então, você pode ter certeza que nessa linha de raciocínio você tá no caminho certo. De algum jeito não tá tão errado. Isso, o autodidatismo está com a bússola calibrada. E como é improvisado, eu não fiz script, a gente caiu na saúde mental, que é um assunto popular hoje em dia. E graças a Deus que é um assunto popular, porque eu consigo me abrir, inclusive no Instagram todos os dias eu gravo vários stories em sequência falando sobre assuntos parecidos. Embora o Rafael não tenha acesso ao meu Instagram ainda, quando ele tiver, ele vai me bloquear, eu sei, mas eu queria focar um pouco mais no desenvolvimento pessoal e sair dessa bad que a gente tava entrando. Excelente. Você saiu da escola e entrou buscou algum tipo de conhecimento, você disse que não lê. Você abandonou os estudos ou você pensa em voltar, retomar essa área da sua vida que é, sei lá, uma carreira? Bom, é que estudar mesmo eu nunca estudei. Deixa eu só rir e gravar que eu tô rindo bastante. Estudar mesmo eu nunca estudei. Porque o que acontece? Eu sempre fui aquele aluno que os professores falavam, todo mundo quando pequeno, em algum momento, sabe, conhece aquela pessoa que todo mundo fala, nossa, aquela pessoa é inteligente. Aquela pessoa lá, esse Você menino é inteligente? Sim, mas é porque eu aprendo Eu não tô fácil. surpreso, só tô tentando Não, entender. sim, é porque eu aprendo fácil. E aprender fácil no método de estudo, no método de ensino, né? Que, sinceramente, não tem dificuldade nenhuma. Não te motiva a se esforçar. Não te motiva e nem te premia Te por alguma premia coisa, nada. não vejo do que eles tanto glorificavam. Você sofreu do mesmo sintoma que eu sofri, cara. E é engraçado a gente chegar no mesmo ponto de confluência. Assim, eu, particularmente, eu não sei quando você ficou ciente disso. De que você vivia com uma pessoa que eles falaram que era inteligente, mas você não via nada de especial nisso. Eu não- particularmente, foi muito cedo. Foi quando eu estava Quantos no quê? anos? No sexto ano. Quantos anos você tinha? Você sabe? Tinha 10, 11. É porque eu não lembro série e anos, eu não faço relação nenhuma, porque eu não me apego a datas nem em épocas. Mas eu não lembro exatamente quando. Foi uma fase da minha puberdade, justamente onde eu comecei a estudar inglês e comecei a ter acesso a conhecimento estrangeiro, que eu percebi que eu não pertencia a esse país. Então, aí começou minha jornada inconsciente até chegar aqui. Mas você não teve dificuldades no ensino médio?
Você se formou sem perspectiva de fazer faculdade. Na verdade, aí que tá. Eu sempre, desde pequeno, sempre pensei em fazer muita coisa. Já pensei em ser bombeiro, já pensei em ser policial, já pensei em pilotar caça, já ser da aeronáutica, já pensei em ser até mordomo de família rica. Sempre ligado ao esporte, à performance. Não, sinceramente. Não? Já pensei também, já teve épocas da minha vida que eu pensei, pô, se tudo der errado eu viro médico. Caralho, médico? E isso com a confiança total que eu conseguiria. E eu realmente ainda acredito que eu consigo tranquilamente. Mas, sinceramente, eu tenho essa vontade desde pequeno de fazer a faculdade. Só que até hoje eu não sei do que. Já pensei muito e cheguei à conclusão que minha vocação mesmo, você olha e fala, não, essa pessoa tem que ser tal coisa. Seria Vocação mais mesmo. pra psicologia. Interessante. Porém, eu não sei, nunca foi o rumo que eu quis seguir. Mas eu já pensei que se eu não encontrar nada mais que eu queira fazer, talvez eu faça psicologia. Eu apoio, cara, porque muitas pessoas se colocam na faculdade, se direcionam a essa área e não tem vocação alguma. E eu posso perceber pelo nível da conversa básica. Quem troca uma ideia básica sem profundidade alguma, eu creio que não tem vocação para conversar sobre psicologia, para tratar menos ainda. Então, eu diria que você tem vocação pelo jeito, pela abordagem cuidadosa e pelo cuidado com as palavras mesmo. Isso já mostra uma maturidade, pra pelo menos se interessar, que pra mim é o que faz mais sentido. Primeiro o interesse, depois a decisão de ficar no curso ou não. Foi o que aconteceu comigo. Não de psicologia, mas de arquitetura. Eu saí e eu tô congelando de frio, cada vez se aproximando mais do Rio. Isso aqui é bom. E eu sugeri pra gente voltar, cara. Minha volta. Já tem 15 minutos. E a gente faz a volta, meia volta e termina. Então, eu entrei na faculdade de arquitetura e saí no 5º período. Não me arrependi de ter cursado, porque foi um período de ensinamento, foi válido. Sempre, eu acho que qualquer estudo assim que você faça mais aprofundado sempre vai ser válido. Nunca vai ser totalmente inútil. Exato. Nem que seja pra abrir sua mente de que não era aquilo que você queria. Exato. É um X que você faz. Exato. E um X você não desperdiça. Você só tá mais perto do visto. Eu tive essa maturidade pouco tempo atrás, cara, de reconhecer que meu caminho não é linear, como o das pessoas comuns. E eu me enxergando, me olhando no espelho, não me enxergando uma pessoa comum e aceitando a minha personalidade, que isso tem de 8 meses pra cá. Eu resolvi que eu não tenho que, como você falou, agradar as pessoas, mas além disso, eu fui pra cima. Em vez de não agradar, eu tô obstinado a desagradar. Então é uma postura de risco que eu tô tomando. E eu tenho certeza que eu vou me arrepender de algumas coisas que eu fizer e que eu falar. Mas esse é o objetivo. Aí eu vou saber exatamente o que não falar e o que não fazer, depois que eu passar por esse período de experiência e adaptação. E eu queria te perguntar se, quando você ficou indeciso sobre o que estudar, você decidiu não estudar ou esperar o tempo certo, ou você não tem nada em mente? Aí tá, eu ainda tô indeciso, mas não que eu desisti ou parei totalmente. Eu sempre estou estudando, mas sempre outras coisas, não nada relacionado a alguma coisa para fazer o vestibular nem nada. Sim, o que você estuda atualmente? Não, mas realmente eu tento focar mais no inglês, em outras línguas, estudo um pouco de japonês. Legal. E outras áreas variadas. Até mesmo academia mesmo, até mesmo educação física, eu estudo um pouco. A fisiologia do esporte em geral. Sim, como cada exercício vai afetar o músculo, como o que eu posso fazer, o que eu não posso. Porque querendo ou não, isso é algo que vai me beneficiar, já que a academia, fazer um esporte, eu pretendo continuar fazendo pro resto da minha vida. Legal. Realmente, porque acaba que é aquele negócio, quando você entra na academia, você tem as fases, né? A fase da animação, que você está animado para fazer, a fase da disciplina, e depois você tem que escolher para qual lado você vai. Se você faz por amor, se você faz por ódio, e por aí vai.
Eu posso perceber que você faz por ódio. Eu faço no amor e no ódio. É igual eu já falei. Por causa... Não por isso, mas como eu falei já, que minha mente ela não para, acaba que tem pensamentos que, pô, realmente não é algo que eu controle. Não é o que eu queria ter. E é essa parte justamente que eu diria que seria o meu ódio. Sei. Só que hoje em dia é bem mais tranquilo. Não é ódio literal. Eu gosto de brincar muito falando que eu sou a pessoa que eu mais amo, mas também a pessoa que eu mais odeio. E que, Interessante. E que ninguém tomaria esse lugar de mim no pódio. Entendi. Independente dos casos. Entendi. É profundo se analisar assim, cara, porque você não dá o direito às pessoas a roubarem a responsabilidade por seus atos. Quando você se torna responsável por todas as coisas boas e coisas ruins que acontecem com você. Então, pra mim, é maduro o suficiente pra viver a vida. Entende? E quando você fala ódio ou amor, você diz amor ágape ou amor físico? Seria o amor ágape mesmo. Entendi. E o ódio não é ódio literal, não é raiva. Ou seria raiva? Na verdade é. Mas é porque... O que acontece? Porque a raiva você teria que ter um motivo pra odiar, pra, sei lá, descontar a raiva. Não sei, só tô improvisando as palavras que vêm na minha cabeça, mas me soa. Faz sentido sua forma de pensamento. Não descarto também não. Porém é porque... Como eu posso explicar? Posso ir primeiro. Como eu posso explicar? Imagina que... Acho que eu consigo te colocar um pouco do que se passa aqui. Imagina que alguém fica na sua cabeça 24 horas falando um monte de baboseira. Algumas coisas te ajudam a pensar, e outras só são coisas inúteis. Você não tem um filtro. Não existe esse filtro. No pensamento em si, o que vier veio. Imagina falando coisas que você não quer ouvir, que você não quer saber, que você nem queria pensar nessa vida. Sei. Coisas que, pô, imagina o pior dos casos. Poderia acontecer com qualquer coisa. Qualquer coisa. Crimes e absurdos. E por aí vai. E coisas boas em geral também. Sim, imagina que você olha pra, por exemplo, uma foto da sua família, ou olha pra sua família mesmo. E você começa a pensar em várias coisas. Pensa num futuro, porra, onde vocês estão curtindo a vida. Feliz. Tudo deu certo. Vocês estão numa viagem no cruzeiro pelo Atlântico. Sei. Porra, seria excelente. Uma maravilha. Um sonho mesmo. Mas também tem um outro lado. Você imagina casos onde... Tragédias em geral. Exato. Sem exemplificar, é foda. É. Mas imagina tragédias de qualquer tipo. E isso na sua cabeça, quando você menos espera, com 24 horas. Querendo ou não, acredito que, no meu caso, isso me causa um pouco de ódio. Porque, não sei, essa é uma parte que eu não gosto tanto, mas não, ao mesmo tempo também não consigo falar que é inútil. Entendi. Você se sente confortável falando sobre isso? Sim. Você não sente vergonha? Não. É igual eu falei, hoje em dia, o que realmente mais... A opinião que mais me importaria é a minha. E, pô, o que eu posso fazer? Esse sou eu. Você chegou no ponto que muitas pessoas demoram pra chegar, que é a aceitação do self, do eu interior, de si mesmo, isso. E eu tô com 26 anos. Não sei se eu já te falei, mas eu demorei 26 anos pra perceber. 25 e alguma coisa. Vou arredondar pra 26. E você tá com 20 anos? Porém, eu já tenho esse mesmo pensamento desde os 17, pra menos. Então, pra mim você foi precoce. Tem gente que consegue atingir esse nível de racionalidade mais cedo. Eu fico curioso. É difícil voltar na linha do tempo para descobrir aonde foi a bifurcação que te levou a você mudar seu destino. Pelo menos mudar a sua maneira de pensar. É igual eu falei, eu convivo com isso, tem 20 anos. Então, querendo ou não, meio que eu já estava acostumado. Até na puberdade mesmo, eu sempre fui alguém mais... Não, até mesmo quando criança. Eu sempre fui alguém que era mais frio, assim dizer. Alguém que expressava menos, que demonstrava menos.
Porque, de algum modo, naquela época, quando eu era criança, quando eu era criança não, porque eu não lembro muito bem quando eu era criança, vou falar quando eu tava na puberdade. Eu sempre não me permitia expressar muito por medo do que as pessoas pensariam. Então você nunca era você mesmo. Sim e não. É foda. Porque essa parte de ser mais frio ainda sou eu. Entendo. Mas essa parte de não permitir que eu me expressasse muito, aí essa parte que seria como se fosse uma máscara. Sim, você bloqueava metade da sua personalidade. É tipo isso. Querendo ou não, todo mundo tem duas personalidades. Pelo menos duas. Todo mundo acha que não. Que talvez você é quieto, você não pode ser explosivo. Todo mundo vive de nuances, pensamentos intrusivos, todo mundo tem. A diferença é que pessoas como eu e você, a gente sabe conversar e sabe expor. Toda vez que eu tô falando sobre isso, eu sou um personagem, toda vez que eu exponho alguma característica de algum desses personagens que tem na minha cabeça, as pessoas tendem a estranhar e me incomoda um pouco. Porque dá vontade de falar, você também tem, seu desgraçado. Então não finja que eu tô sozinho, não me aponte o dedo como se eu fosse o louco aqui. Exatamente. Que todo mundo vive a mesma loucura dentro da própria cabeça. Alguns conseguem fingir bem e outros, como eu, não consegui fingir depois que eu descobri o meu outro eu. O meu caso é mais sobre... Acaba que no final eu só falei, pô, igual eu falei, cheguei à conclusão do... Sinceramente, não importa o que os outros vão pensar. Contanto que eu não acho. É porque eu sempre fui muito cético sobre o que eu faço. Eu sempre fui muito crítico comigo mesmo. Se eu faço uma coisa boa, pô, beleza, bacana, fez certo. Mas dá pra melhorar. Sim. Se eu fiz alguma coisa ruim, eu vou ser a pessoa que mais vai pesar na minha mente. Sei. Por isso que eu também nunca me importei muito quando as pessoas falavam, ou me xingavam, ou me chamavam atenção. Porque acaba que eu já tava fazendo esse papel na minha cabeça. E nisso, acaba que eu fui percebendo, pô, esse sou eu. Errando e acertando é o que vai fazer eu ser aquele que eu quero ser no futuro. Então, quem vai ter que conviver com as consequências de tudo que você faz é você. Exatamente. É por isso que... Quem vai colher o sucesso das coisas boas que você faz é você também. Exatamente. Por que a pessoa que aponta o dedo pra você acha que você não notou isso antes de você? Por que ela acha que ela é a primeira a notar e aponta o dedo? Você tem algum pensamento sobre isso? Sinceramente, é a babaquice do ser humano. Não de achar, não necessariamente a pessoa acha que ela foi a primeira, mas é que ela quer demonstrar que ela viu. E ela quer jogar na sua cara, muitas vezes por muitos motivos. Pra te humilhar, pra te rebaixar. Superioridade. Exato. Pra ela poder se sentir um pouco superior mesmo. Pra ela só pensar, pô, eu erro. Ela sabe que ela erra. No fundo ela sabe. Só que ela fala, não sou só eu. Contanto que aquela pessoa não saiba que eu errei, ela que vai ser diminuída aqui. Sim. Mas é porque o ser humano é igual você tinha falado. Não é só uma personalidade. Pô, o ser humano não é algo linear. São 300 mil anos de evolução. Não é pra ser algo linear. Não é. Nem pra vai ser. Sempre adaptativo. Exato. E, querendo ou não, a mente do ser humano, pô, ela sempre vai seguir o caminho de bifurcações. E sempre escolhas. É assim que a vida é. A vida não é nada mais que escolhas atrás de escolhas. Escolhas e rejeições também. Exato. Quando a gente escolhe... É um clichê. Quando a gente escolhe uma coisa, a gente rejeita várias coisas. E essas bifurcações, eu queria me tornar consciente dessas bifurcações, igual você tinha dito, para se tornar o seu eu perfeito no futuro. Não perfeito, mas sua melhor versão. Queria me tornar consciente dessas bifurcações para me tomar melhores decisões. Igual você tinha falado, que você parou com o pensamento de querer agradar as pessoas e começou a pensar o contrário, querer desagradar. Mas só que quando você passa de uma bifurcação, nada impede que ela apareça de novo no futuro. Pô, você tomou uma decisão, errou, faz a outra. O que tem? Eu acho interessante esse pensamento, porque quando você erra, essa bifurcação pode
vir novamente, como outra oportunidade. Agora, quando você acerta, claro, você passou de nível. E quando a gente se torna consciente das escolhas desse ponto de vista maduro, que uma oportunidade pode ser jogada fora e tal, você pode se arrepender, mas não quer dizer que é o fim do mundo, que você pode ter outras oportunidades parecidas, ou até melhores, ou talvez essa oportunidade que você perdeu se torne a oportunidade o erro que você cometeu se torne justamente a causa do seu futuro sucesso. Então, essa visão não é comum, é clichê, mas não é colocada em prática pela maioria das pessoas. Porque muitas pessoas também, elas têm medo de fazer alguma coisa errada porque não querem se arrepender. Ou porque também acham que vão ser julgadas pela sociedade. Tem muito disso. Mas em questão de se arrepender, arrependimento, não é algo ruim. É basicamente um mecanismo do seu cérebro para entender que você errou em algum momento. Sim. Então, autoanálise. Exato. Arrependimento não é algo para se menosprezar ou para achar que é algo ruim. Só não pode se viver nele também. É igual ao passado. Passado você não vive nele. Você aprende com ele. E arrependimento nada mais é que o passado. Passado, revisado e com aprendizado. Exato. No presente. A partir do momento que você se arrepende de algo, você sabe que você fez algo errado. Você sabe que você errou lá. Você pode até não saber o porquê, nem o que fez você errar. Mas ainda assim já é um passo. Você consegue reconhecer o erro quando você vê-lo novamente. Aí você tem a escolha de errar novamente ou acertar, corrigir. É como já diz aquele ditado, né? Errar uma vez é humano, 2 vezes é burrice. Exato. E não tá errado. Exato. Eu gosto de clichê, cara. Eu tava conversando com o Nicolas, o próximo convidado, se ele não peidar na farofa, sobre isso. Sobre o que mesmo? Sobre clichê. Sobre os clichês. Eu fiz uma frase, eu criei essa frase que eu vou dar agora. Vou apresentar agora. Tô tentando falar de um jeito rebuscado, mas a frase que eu vou falar agora. A frase que é o seguinte: todo mundo usa camisas personalizadas com nomes e tal, com dizeres para tentar mostrar a sua personalidade. Existe até um mercado que atinge esse público, que é mostrar na camisa o que tá fazendo. Você tá treinando, você tá estudando, se formou, se não formou. Hoje em dia é comum no mercado de estamparias. Se você pudesse estampar uma frase na sua mente, qual frase seria? E o Nicolas, a gente brinca sempre com clichês. Ele tirou hoje a camisa, a jaqueta e falou que a gente tava de branco. E ele tava pensando em uma frase. Você não percebeu porque a gente é uma brincadeira interna da gente. E eu queria te fazer essa pergunta. Eu sei que é de supetão, mas que frase você gostaria de estampar na sua mente? Sinceramente, pode ser clichê. Não, pior que eu não tenho uma frase na cabeça. É por isso que você tem que pensar. Eu colocaria é o pai. Muito simples. Se perguntarem por quê? Porque é o pai. A resposta é autoexplicativa. Quem não entende é burro. Exatamente. Mas por quê? Porque é o pai. E onde você vai usar essa camisa? Todo lugar. Em todo lugar que eu for ser eu uso. Porque é o pai. Sempre é o pai. É o pai. Se for pensar espiritualmente, em Deus é o pai. Se for pensar fisicamente, é o pai. No presente, no futuro, no passado, sempre foi o pai. Sempre vai ser o pai. Então, perfeito. Tem hora que eu vou... E você, qual que você escreveria? Eu penso em vários clichês, porque todos os clichês se tornaram clichês porque sempre funcionaram, sempre vai funcionar. Eu tenho um cumprimento que eu gosto de falar, que é: tô tentando melhorar. Todo mundo me pergunta: tá bem? Bom, tô tentando melhorar. É o melhor que ontem, 1% a cada dia, foda-se, eu nem decorei. Eu gosto de falar cada dia pior que o outro. Totalmente na contramão do raciocínio, mas faz sentido, cara. Eu gosto da perspectiva de melhora porque eu já estive em lugares piores da minha vivência. Eu consigo enxergar essa maturidade com um otimismo hoje, depois de muito tempo vagando por um lugar obscuro da minha cabeça. Como você diz aqui, às vezes vaga entre o bem e o mal. Mas é seu processo natural de evolução e eu não posso julgar, nem muito menos te ensinar. Você vai descobrir sozinho. Todo mundo tem que descobrir sozinho. Essa é a maravilha da vida na Terra. E
Fiquei sem palavras porque eu improvisei demais, mas Falou bonito. eu queria me tornar autoconsciente do processo que a gente tá fazendo. A gente tá gravando na rua, num frio de tantos graus que eu não decorei. Pelo menos uns 15. Pelo menos uns 15, diz o especialista climático. E o Rafael topou essa brincadeira, entre aspas, processo de evolução pessoal, entre aspas, amizade, entre aspas, troca de ideias, que eu não sabia onde ir dar, mas eu fiquei orgulhoso por não ter sido conversa fiada. Eu pretendo gravar muita conversa fiada no futuro, e eu já tô deixando o convite aberto. Vai, volta. Já respondi. Mas, já confirmou, mas não seria. Eu tenho vergonha de estar começando dessa maneira, mas porque me torna inviável. Vamos passar pra lá. Torna inviável a gente ficar à vontade totalmente. Mas eu usei esse processo de caminhada em público para me perder a vergonha, para me descobrir esse outro eu. Que eu uso, foi consciente, o processo de gradualmente evoluindo a conversa, até o inglês, me tornando um idiota falando sozinho na rua. Mas, do ponto de vista interno, eu era espartão, me evoluindo, entendeu? Me desafiando. Eu queria te perguntar, o que você faz para se desafiar nesse sentido? Fisicamente, mentalmente, e o que você acha dos convites próximos que vai ter infraestrutura, não vai ser na rua. Bom, pra me desafiar, é bem simples. Eu vivi o dia do anterior. Eu tenho que ser melhor no próximo dia. Ponto. Em quê? Mentalmente. Eu posso não fazer as mesmas atividades todo dia, mas uma coisa ainda assim vai ser igual todo dia, que é eu mesmo. Então, um pensamento, algo que eu não consegui fazer, algo que eu não consegui realizar, vamos supor, uma conta de matemática que seja, se eu conseguir fazer no outro dia, já tô melhor. Sim. Já é uma melhora pra mim, e nisso eu já fico feliz. Mas... Cara, eu perdi minha linha de raciocínio legal, Zé. Tranquilo, aqui sempre acontece isso. E é normal, quem estiver julgando, saiba que você também comete esse tipo de erro. Então, acontece. Basicamente é isso. É sempre pensando no o que eu fiz ontem e tentar ser uma pessoa melhor. Consigo enxergar que você sempre tá pra evoluir, não que você necessariamente está evoluindo, mas que você tá pra evoluir. Você tem um lugar pra chegar, não sabe onde é, mas você tá caminhando. E você tá indo. Você pode não saber o porquê. Tem vezes que, pô, sua mente é normal. Você Prega peças. Você pode ficar sobrecarregado, você pode pensar pô, não quero fazer isso. Mas, pô, o que te impede também de falar, não, faz? Mesmo sem querer. Exato. E é esses pontos na vida que eu sempre busco. Eu quero buscar a parte do meu corpo, da minha mente e falar, não quero fazer isso. Eu quero ir justamente contra a minha vontade de você tomar o controle. Exato. Do controle da mente em geral. Exatamente. Esse é um assunto, tomar o controle do eu, que eu li uma frase ontem de Platão. A maior e primeira vitória é dominar a si mesmo. E a pior das hipóteses é ser dominado por si mesmo. Você falou várias frases parecidas, mesmo que autodidata, discorrendo, improvisando. Me deixou feliz por saber do alinhamento das ideias, que faz sentido como todos os pensadores fizeram. Analisaram o seu processo pessoal e discorreram e improvisaram. O que a gente está fazendo aqui. Exato. Não é nada diferente. Só que eles atingiram um nível de transcendência diferente. E anotaram numa época que não existia nem caneta e nem caderno. Essa é a diferença. A gente seria os filósofos da atualidade, da contemporaneidade. Não sei se você está ciente disso, mas a gente seria. E a gente está finalizando. Eu nunca sei quando terminar, como terminar, mas só sei que foi um prazer conversar com o Rafael Nogueira. O prazer foi meu. E respondendo aqui, eu não respondi antes. Chamar, nós vem. É o pai. Obrigado. Boa noite. E agora é de noite. Se for de dia, bom dia. Boa tarde, boa tarde. E é o pai.